Compõem também este palco o senhor Floriano Pêsaro, coordenador executivo do Grupo de Transição, a deputada Gleisi Hoffmann, coordenadora de articulação política do Grupo de Transição, e o senhor Aloísio Mercadante, coordenador dos grupos técnicos. E, neste momento, fará uso da palavra a coordenadora da articulação política do Governo de Transição, a deputada Gleisi Hoffmann. Bom dia. Bom dia a todos e a todas que estão aqui. Cumprimentar o presidente Lula, cumprimentar a Janja, vice-presidente Alckmin, o Aloísio Mercadante, Floriano e todos os companheiros e companheiras que fizeram parte dos grupos de trabalho desse governo de transição. Em primeiro lugar, agradecer o empenho, agradecer a participação, a dedicação. Nós tivemos um trabalho de alta qualidade. Consegui ver o relatório agora. Eu acho que os ministros que vão assumir, presidente, vão ter um diagnóstico muito preciso do que está acontecendo atualmente no Estado brasileiro. E também, obviamente, vão ter orientações de como reconstruir a máquina do Estado para poder servir ao povo brasileiro. Quero agradecer muito também aos conselhos que nós tivemos, o Conselho Político, que foi composto por todos os presidentes de partido, que participaram ativamente desse processo. Agradecer os nossos parlamentares que estão aqui, que participaram também dos grupos de trabalho e puderam contribuir com a visão do parlamento. Agradecer os companheiros e companheiras dos movimentos sociais que compuseram o Conselho de Participação Social. Aliás, muito importante, porque esse conselho trouxe para o governo de transição, e com certeza isso é uma orientação também de governo do próprio presidente Lula, de nós fortalecermos a participação social, a presença dos movimentos sociais, sindicais, populares e do povo brasileiro para acompanhar a execução dos programas e projetos de governo. E, obviamente, que tem também um lado que será apresentado aqui, que é muito importante e relevante, de como nós vamos pegar o Estado brasileiro. Como estão hoje os ministérios, os programas, ou como não estão. Infelizmente, é um alto grau de destruição que nós temos no Brasil. E isso vai requerer de todos aqueles que estarão juntos com o presidente Lula, participando diretamente do governo, mas também de todos que estão apoiando, uma grande presença e participação para que a gente possa fazer essa reconstrução. Então, no mais, gente, muito obrigada. Foi um prazer imenso conviver com vocês nesse período. Agradecer quem esteve à frente aí da assessoria. Quero agradecer em nome do Marcos Rogério, que está aqui, do Christian, da Tânia, também do nosso Messias. Enfim, em nome deles, agradecer toda a assessoria que nos deu condições para apresentar esse trabalho. E cumprimentar muito a Aloísio Mercadante, que coordenou todo o trabalho técnico. E, claro, também o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi impecável na condução da transição. Grande abraço para vocês, um bom Natal e um ótimo Ano Novo. E nos vemos todos na posse. Convidamos agora o senhor vice-presidente da República eleito e coordenador do Gabinete de Transição Governamental, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, a Janja, cumprimentar a deputada presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ministro Mercadante, o Floriano Pêsaro, saudar aqui os parlamentares, amigas, amigos. Estamos hoje entregando ao presidente Lula o relatório final, uma síntese, presidente, de todo o trabalho dos 32 GTs, dos grupos técnicos, dos grupos da transição, e com uma inovação importante, a participação dos parlamentares, comissão dos parlamentares, senadores, deputados federais,
dos 14 partidos políticos e outros até que não participaram da frente, e também a Comissão Social, Sociedade Civil Organizada. Aliás, uma característica dessa transição foi a participação. Todo mundo queria estar aqui nessa casa democrática, né, dando a sua contribuição. Mais de 5.000 pessoas voluntariamente ajudaram nesse trabalho. Uma grande participação. Aliás, como foi a campanha e como será o governo do presidente Lula, governo democrático e participativo. Participação técnica. Nós tivemos aqui os melhores quadros da academia, do serviço público, dos poderes da República, quadros técnicos extremamente preparados, trazendo a sua contribuição. De forma transparente, fizemos dezenas de requerimentos de informação para ter todos os dados e poder apresentar a melhor síntese, o melhor relatório desse trabalho. De outro lado, economicamente, nós tínhamos direito, por lei, a 50 nomeações, foram 23. Então, fizemos uma economia grande, aí foi a mais participativa e a mais econômica. Mas o mais importante, fizemos uma síntese para que não haja interrupção dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, uma síntese do que o presidente Lula, a partir do dia 1º, vai encontrar. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso em muitas áreas, né? O governo federal andou para trás. Então, o Estado que o presidente Lula recebe é muito mais difícil e muito mais triste do que anteriormente. Na questão da educação, nós tivemos enorme retrocesso. A aprendizagem diminuiu, a evasão escolar aumentou, os recursos para essenciais, como, por exemplo, a merenda escolar, ficaram congelados em 36 centavos. Então, nós tivemos quase um colapso dos institutos federais e das universidades. Portanto, um grande desafio aí pela frente. Na saúde, o Brasil sempre foi um exemplo para o mundo de imunização, né? Um exemplo para o mundo. Só para dar um exemplo, na poliomielite, nós temos 3 doses intramuscular, 2, 4 e 6 meses, que geralmente é feito junto com a pentavalente, né, com a vacina pentavalente. Então, a criança, a mamãe leva, o papai toma a pentavalente contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite, hemófilos B, e já toma a poliomielite. E depois 2 reforços via oral, um com 15 meses e outro entre 4 e 5 anos de idade. Esse segundo reforço, 50% das crianças não foram vacinadas. 50% não tomaram a última dose de reforço da poliomielite. Poliomielite mata e deixa sequela. Isso nós podemos verificar em inúmeras áreas. Aliás, 3 coisas mudaram o mundo: água tratada, vacina e antibiótico. Fez a gente quase dobrar a expectativa de vida. Então, há um grande desafio pela frente na saúde. A má condução da questão da saúde, a maneira displicente e irresponsável, fez com que o Brasil, tendo 2,7% da população mundial, tivesse quase 11% das mortes por Covid, nesta pandemia mundial. E fico feliz, presidente, como médico, de ver que na PEC social, na PEC da vida, os recursos mais expressivos
estão para a área da saúde. Os mais expressivos recursos que a PEC contemplou e a LOA serão destinados à saúde. Na cultura, nós tivemos uma redução de quase 90% dos recursos para a cultura. Quando cultura, economia criativa, é emprego, né? Emprego na veia, distribuição de renda e transformadora para melhor da sociedade. Na questão da violência, essa distribuição absurda de armas na mão das pessoas levou, infelizmente, a um recorde de morte de mulheres, o feminicídio. Nós tivemos, em 6 meses, 700 mortes, feminicídio e por arma de fogo. Nós tivemos, na agricultura, uma redução de 95% na Conab, nos estoques, por exemplo, de arroz. E essa diminuição dos estoques acabou levando a um aumento do preço de alimentos, que, por consequência, agravou a insegurança alimentar. Nós tivemos também, na área de infraestrutura, um país continental como o Brasil, o 5º maior país em extensão territorial, como é o país, as rodovias praticamente só quando tinham tapa-buraco. 93% das rodovias federais sem contrato de manutenção e prevenção. E agora vem chuva, né? A gente vem um período chuvoso. Aliás, na questão, nós estamos aqui no verão, na chuva, os recursos para defesa civil e prevenção de desastres foram reduzidos a praticamente 2 milhões de reais. País que tem regiões montanhosas, ocupação urbana muitas vezes inadequada, onde a questão da defesa civil é extremamente grave. Na habitação, que proporciona o maior sonho da família, que é a casa própria, e, de outro lado, gera muito emprego na construção civil, praticamente zerou a faixa 1, que é a mais importante do ponto de vista social, porque são aqueles que ganham menos de R$ 1.800. Se privilegiou, né? Se tirou praticamente da possibilidade de casa própria as famílias de menor renda. Na questão da transparência, 26% dos pedidos de acesso à informação foram negados pelo governo federal. O governo é vida pública. Dr. Ulisses dizia, pública sei que é. É público, tem que ser transparente, à luz do sol. Então, uma restrição, além dos absurdos dos sigilos de um século, né? Coisa totalmente fora do momento em que o mundo vive. Na questão do meio ambiente, nós tivemos um aumento de 59% do desmatamento na Amazônia entre 2019 e 2022. E nas últimas semanas, agora, 30 dias, 1.216% aumento de queimadas, né? Então, uma devastação das florestas, não por agricultores, mas por grileiros de terra, quando o grande desafio do mundo é a questão de combater as mudanças climáticas. Tivemos, na inserção do Brasil no mundo, o Brasil totalmente fora das grandes decisões dos organismos internacionais e nem sequer pagou a sua contribuição, sendo uma das maiores economias do mundo, dos países mais populosos, 5,5 bilhões, uma cifra recorde, de aportes que não foram feitos para organismos internacionais. Enfim, infelizmente,
nós vimos que houve um desmonte do Estado brasileiro, mais de 14.000 obras paradas. Isso não é austeridade, isso é ineficiência de gestão, que vão precisar ser recuperadas. Enfim, uma tarefa hercúlea que vem pela frente. Eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial à Gleisi Hoffmann, pela sua liderança política. E a Gleisi é craque, ela é menor de idade, mas já tem uma experiência importante. Parabéns, viu, Gleisi? Agradecer ao Aloysio Mercadante. O Aloysio tem experiência legislativa, deputado, senador, executiva, ministro de várias áreas, e uma sólida formação acadêmica. E monta equipe, craque nessa área. Agradecer ao Floriano Pézaro, trabalhou com o ministro Paulo Renato, no tempo do Fernando Henrique, na área da educação, deputado federal, trabalhou conosco na área social. Agradecer aos parlamentares, os movimentos sociais, o Marcos Rogério, abraçando todas as equipes que se dedicaram aí, aos funcionários do Banco do Brasil, das equipes de gestão, enfim, todo mundo que ajudou. E agradecer especialmente ao presidente Lula. O Brasil deve muito ao senhor, presidente. Não fosse a sua liderança, não fosse o seu carisma, a sua identidade com o povo, essa capacidade de interagir, de ouvir, de auscultar, de sentir o sentimento e da alma do povo brasileiro, nós não estaríamos hoje aqui. E estamos aqui com muita confiança. Diz que transição é travessia. A caravela chegou a Porto Seguro, com as velas pandas de sonho, aladas de esperança. Vamos ao trabalho. Neste momento, o senhor coordenador-geral da transição e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin entregará ao presidente eleito o relatório final da transição. Esse documento estará disponibilizado para a imprensa no sítio eletrônico do Gabinete da Transição. Senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, companheiros e companheiras, estamos cumprindo a primeira e grande importância fase de um novo governo que tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. E eu queria começar o dia de hoje agradecendo, não primeiramente a vocês, mas agradecendo ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, aos líderes dos partidos políticos, ao líder do governo, aos senadores, ao líder no Senado, a aprovação da PEC ontem. Eu acho que é a primeira vez que um presidente da República toma posse e começa a governar antes da posse. Nós tivemos a responsabilidade de fazer uma PEC e todo mundo sabia que essa PEC não era nossa. Essa PEC era para cobrir a irresponsabilidade do governo que vai sair, que não tinha colocado o dinheiro necessário para atender as pessoas com a política que ele próprio prometeu.
Eu quero agradecer, companheiro Guimarães, companheiro Jacques Wagner, aos presidentes de partidos políticos, porque o que parecia impossível aconteceu com a votação expressiva. Muitos partidos que não são da base do governo apoiaram a PEC numa demonstração de solidariedade ao povo mais pobre desse país. Eu quero aqui agradecer os deputados e senadores que tiveram um trabalho extraordinário e a você, Paulo Rocha, que está deixando o Senado, sabe, meus parabéns pelo seu trabalho. Quero agradecer ao companheiro Alckmin e, em nome dele, eu quero cumprimentar todas as pessoas que participaram desse processo de transição. Possivelmente a mais democrática transição já acontecida nesse país e a mais barata, porque sequer utilizamos todos os recursos que estavam disponibilizados e muita gente trabalhou de graça, de forma solidária, porque havia 4 anos que todo mundo estava esperando esse momento de restabelecer no nosso país a democracia. Bem, esse material que acaba de ser entregue, aqui vocês vão receber, é um material em que eu não pretendo fazer pirotecnia com esse material. Eu não pretendo fazer um show, um escândalo, sabe? Eu pretendo apenas que a sociedade brasileira saiba como é que nós tomamos posse, que Brasil nós encontramos, sabe, em dezembro de 2022. Depois de 4 anos de mandato, nós recebemos esse governo numa situação de penúria, numa situação em que as coisas mais simples não foram feitas de forma irresponsável, porque o presidente preferia contar mentiras no cercadinho do que governar esse país. Nós vamos entregar esse relatório não apenas para a imprensa, mas nós vamos entregar esse relatório para cada deputado e cada senador que vão sair e os que vão entrar. É importante que eles comecem a trabalhar no Senado e na Câmara, sabendo o Brasil que nos foi entregue. Porque quando chegar em 2026, em dezembro, nós vamos entregar para eles o Brasil que nós deixamos. E eu queria, do fundo do coração, agradecer as pessoas que trabalharam de forma solidária. É muito gratificante saber que pessoas disponibilizaram seu tempo, seu dia, muitas vezes às horas da noite, para se dedicar a estudar, a analisar e a formular propostas para que a gente comece o governo colocando coisas novas em funcionamento. E esse será o nosso objetivo a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Daqui a pouco, eu vou apresentar um grupo de ministros que já indiquei para vocês, e ainda está faltando 13 ministros que eu e a Gleice vamos começar a trabalhar depois do almoço para ver se a gente termina e, quem sabe, na segunda ou na terça-feira, a gente definitivamente tenha, sabe, terminado de anunciar os ministérios. E vocês sabem que depois da gente anunciar o ministério, tem muita coisa para acontecer em cada ministério. Cada companheiro tem que montar a sua equipe. Essa equipe é importante que atenda as pessoas mais competentes, as pessoas comprometidas com o nosso projeto e as pessoas que participaram dessa vitória, que não foi apenas o PT, mas foram vários partidos políticos que, junto conosco, enfrentou essa tempestade do fascismo, sabe, que aconteceu no Brasil. Então, nós vamos começar a montar o governo. O Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, vai ter muito trabalho. É importante vocês saberem que o orçamento que nós vamos trabalhar em 2023 é, se comparado ao PIB, o mesmo orçamento de 2019. Significa que nós paramos no tempo e no espaço durante 4 anos. Nós temos consciência das dificuldades. O Rui Costa tem anunciado que a gente vai aumentar o número do ministério, mas a gente não vai aumentar os gastos. Isso significa que todo mundo vai ter que começar apertando o cinto, porque
A quantidade de funcionários em cada ministério será, no máximo, comparada ao que eram os ministros em 2010, no meu último mandato, quando eu deixei a presidência da República. Isso numa demonstração de que nós vamos fazer todo o esforço possível, mas todo o esforço possível para que o pouco dinheiro que esse país está arrecadando esteja colocado à disposição das pessoas mais necessitadas para que a gente possa fazer as políticas públicas que nós fizemos uma vez e que tanto nós prometemos nessas eleições. Por isso, queridos companheiros e companheiras, eu não sei se o Stuquinha vai mudar o cenário, faz de conta que é o ato 2, vai acontecer daqui a pouco. A mim parece que não tem cortina, então vai ter esse mesmo ato aqui, mas nós vamos dar apenas um tempo para organizar, porque logo em seguida eu vou anunciar os ministros que nós escolhemos e que a semana que vem nós terminaremos de escolher os outros ministros. É importante lembrar que ainda faltam 13 ministros. Portanto, quem tem expectativa, não perca a expectativa, porque tudo pode acontecer, sabe, nesses próximos dias. E certamente vocês terão novidades. Terão novidades. Eu acho que novidades para o bem. Mas vamos ver, então, esperar. No mais, meu gente, obrigado. Obrigado a cada um de vocês. Sabe, de coração, se eu pudesse transformar em dinheiro para pagar o trabalho que vocês dedicaram, certamente o Banco Central não teria todo o dinheiro que eu precisaria para pagar vocês. O dinheiro, nós vamos pagar vocês com política social, nós vamos pagar vocês recuperando a saúde, recuperando a educação, sabe, dando comida para esse povo, que eu sei que é isso que vocês desejam. Tá? Então, a partir do dia 1º, nós vamos ao trabalho. Você pode ficar certo que não haverá tempo para descanso nesses próximos 4 anos. Eu vou reiterar aqui para vocês não pensarem que era discurso de campanha. Eu fiz 77 anos, me sinto com energia de 30 e com tesão de 20. Tá? Isso é para vocês saberem que é assim que eu vou governar esse país. Vou governar esse país com muita vontade. Certamente trabalharei mais do que trabalhei nos outros governos, porque nós temos menos tempo para fazer mais coisas e eu quero sair, quando acabar o meu mandato, mostrando que nós fomos eficientes para atender a parte mais pobre e mais necessitada da nossa população. Eu espero que todos ganhem no nosso governo, mas é importante lembrar e não esquecer que a nossa prioridade é cuidar do povo mais pobre, do povo trabalhador, do povo mais necessitado e, se possível, garantir mais uma vez. É até triste falar isso, porque eu falei em 2003 e 20 anos depois eu vou voltar a falar. Sabe? Que se terminar o meu mandato, cada brasileiro ou brasileira estiver tomando café, almoçando e jantando todo dia, se as pessoas não estiverem dormindo na rua, porque nós temos que ter responsabilidade de voltar a construir casa para esse povo, e se essas pessoas estiverem trabalhando e ganhando o seu pão de cada dia com o suor do seu trabalho, do seu sangue, sinceramente, eu serei o homem mais feliz do planeta Terra, e é para isso que eu vou trabalhar. Por enquanto, obrigado a vocês, e um obrigado temporário, porque eu sei que vocês vão continuar nos ajudando, cobrando. E isso é importante. Não deixem de cobrar, porque se vocês não cobram, a gente pensa que está acertando. E muitas vezes a gente está errando e continua errando porque as pessoas não reclamam. Quero dizer alto e bom som. Nós não precisamos de puxa-saco. Nós não precisamos de puxa-saco. Um governo não precisa de tapinha nas costas. Um governo tem que ser cobrado todo santo dia para que a gente consiga aprimorar a nossa capacidade de trabalho. É isso que eu espero de vocês. Cobrem, cobrem e cobrem para que a gente faça, faça e faça. Obrigado. Está encerrada esta cerimônia.